nesta série de entrevistas especiais sobre as entidades parceiras do trabalho em prol da cafeicultura brasileira, o Conselho Nacional do Café entrevista o diretor-presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro. Seja muito bem-vindo e já pergunto qual é o papel da Conab na cafeicultura brasileira. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre o café, importante cultura que vem com a gente há muitos anos, né? Desenvolvemos, e eu que sou de São Paulo, então o café sempre foi um propulsor aqui do estado no passado, e a Conab hoje ela tem se especializado cada vez mais na coleta dos dados, nas informações, e com o café não é diferente, né? Então, desde 2001, a Conab realiza um acompanhamento da safra brasileira do café e a gente divulga trimestralmente boletins técnicos sobre a cultura e as estimativas do ciclo, né, em questão. Como a gente sabe, é colocado bienalmente, né, positivo e negativo, né, a safra. Então, a gente consegue fazer esses acompanhamentos mais acurados. Com relação ao acompanhamento da safra de café, especificamente, a Conab conta com as parcerias, que é muito importante, dos órgãos estaduais também, porque a gente precisa ter esse contato com a ponta. Nós não conseguimos fazer todos os levantamentos sozinhos, então nós precisamos tanto dos estados, como também dos municípios parceiros, produtores do café. E com isso a gente consegue efetuar uma estimativa da safra a nível nacional. A partir desse trabalho conjunto, a Conab vai e entrega o boletim de acompanhamento da safra do café. Então, as instituições são confiáveis, têm uma tradição já há muito tempo, né? E eles já estudam esse setor cafeeiro com grande precisão. E o que a gente consegue fazer é entregar a qualidade com a credibilidade dessas informações. É importante ressaltar, estava conversando um pouquinho antes, que eu fiz um ano agora, né, à frente da Conab, e eu cheguei bem no momento onde nós tivemos aquela geada forte aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. E eu fui visitar em loco algumas fazendas afetadas pela geada, então, e desde aquele momento a produção do café deste ano, que é bienalidade positiva, foi afetada por causa dos fatores climáticos, né? Então, nós divulgamos agora, nesse último levantamento, a estimativa da produção, que ela está estimada em 53,4 milhões de sacas. Nós divulgamos agora no dia 19 de maio esse último levantamento, esse segundo levantamento do café. O volume, falando especificamente dele, representa um acréscimo de 5,7 milhões de sacas em relação ao ciclo anterior. Mas se nós formos comparar a 2020, né, quando nós estamos falando da bienalidade positiva, a produção ela é 15,3% inferior à que foi produzida em 2020, representando aí em torno de 9,65 milhões de sacas a menos. Essa recuperação ela se dá de forma limitada por causa desses fatores climáticos, a estiagem que nós tivemos e as geadas que ocorreram no ano passado e afetaram, como eu disse, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, né, os principais estados produtores do café. E com isso eles vão debilitando a planta, não deixando que ela se desenvolva na sua plenitude. Com relação ao tipo do café arábica, é aquele que deve ser mais influenciado pelo clima, é o que sofre mais. O Conilon, ele conseguiu passar mais tranquilo com relação às geadas, e com isso também ele se desenvolveu bastante, só o Conilon. E as regiões mais afetadas foram onde nós tivemos as maiores produções de arábica. Com relação à recuperação na produção da safra passada, pode-se chegar a 35,7 milhões de sacas
do produto beneficiado já. Porém, era esperado, a gente tinha uma expectativa que o potencial produtivo fosse maior ainda, por ela ser um ciclo de bienalidade positivo, né? Esse ano seria positivo, então nós estávamos esperando, sem esses fatores climáticos, algo bem maior do que foi 2020. Então, a sinalização foi de uma diminuição de 23,6% do valor total. Com relação à área, que a gente também faz o levantamento, Marcelo, é importante porque não só a produção, mas a gente tem que também fazer a mensuração da área. Então, nesse segundo levantamento divulgado pela Conab, a área estimada para o café foi estimada em 2,2 milhões de hectares. Nós tivemos um aumento aí de 1,9% em relação a 2021. Essa elevação já era esperada, né, por causa do tamanho e espaço das plantas em formações. Então, isso está dentro do acompanhamento. E também, para a área da formação, que isso é importante nós falarmos, ela contempla os plantios novos e as áreas esqueletadas e recepadas, né? Que são aquelas que você sabe muito bem que elas precisam ser feitas as podas. E a Conab estima aí cerca de 401,2 mil hectares, enquanto as lavouras já em produção, né, elas devem se estender por 1,84 milhões de hectares, uma alta de 2,5% e 1,8% respectivamente. Com relação aí ao mercado, nos 4 primeiros meses deste ano, o Brasil já exportou 14,1 milhões de sacas de 60 quilos de café. O volume é 10,8% menor do que a quantidade exportada em período igual do ano passado, e isso é influenciado, infelizmente, pela queda na produção do café de 2021, né? E também a questão dos estoques internos nos primeiros meses de 2022. Então, em nível geral e em resumo, hoje o nosso papel institucional, fazer esses levantamentos, estar acompanhando diariamente. Nós fizemos também do dia 6 ao dia 8 agora deste mês, um levantamento de custo da produção. Os nossos técnicos estiveram tanto em Guaxupé, Minas Gerais, como Três Pontas, para fazer este levantamento qual é o impacto, né, da produção. E com isso, com esses dados, a gente consegue dar mais eficiência produtiva. Depois você faz a análise desses dados, analisar qual é o nível tecnológico que está sendo empregado na produção e também ter uma dimensão da renda e da rentabilidade que pode vir no futuro dessa produção. Qual é a relação entre a Conab e o CNC, o Conselho Nacional do Café, que o ano passado completou 40 anos? Sim, CNC é um parceiro grande nosso, né? Que a gente respeita demais, nos auxilia. E como eu disse para você, a Conab está num processo de modernização, né? E uma evolução de todo o sistema de geração de informações. E o café, como um produto símbolo, né, da história da agricultura brasileira, está no centro desse processo. Nós estamos fazendo uma reformulação na área da DIPAI, que é a Diretoria de Informações e Políticas Agrícolas, né, da companhia, e com isso a gente está melhorando cada vez mais. E ele está dentre os produtos, né, o café em si, que estão recebendo um estudo específico para o desenvolvimento dos procedimentos dos trabalhos de campo, com a metodologia e coleta dos tratamentos. E além de estarem sendo realizados trabalhos de campo para coleta, esses dados vêm e vão abastecer um sistema único, né? Então, nós estamos investindo para ser referência na confiabilidade, na credibilidade desse setor cafeeiro, e é bem recebido pelas cooperativas. E o Conselho Nacional do Café, ele é o financiador dos trabalhos de campo. Então, é uma importante parceria que nós temos
com a Fundação Procafé. E além também do trabalho realizado junto às organizações cooperativas brasileiras, né? A OCB, que a gente tem um contato muito grande também com o presidente Márcio, que nos ajuda bastante. Mas, então, esses são um trabalho de cooperação. E o CNC, o Conselho Nacional do Café, não poderia ficar longe disso. Ele nos auxilia, nos passa as informações, nos dá credibilidade também para nós chegarmos na ponta, na base, com as cooperativas, e dessa forma a gente consegue fazer um trabalho cada vez maior. Então, nós estamos sempre próximos ao CNC, nesse sentido de melhoria e trazer para o país esses dados sempre bem acurados. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação, o espaço que concedeu para o CNC, diretor-presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro. Muito obrigado.